Eu quero começar esse podcast aqui até de um jeito diferente. Eu preciso falar algo muito importante para vocês e eu quero chamar a sua atenção. Vocês sabem que nós estamos com o Youngcast já há um bom tempo e eu nunca, é tanto vocês que acompanham aqui, que assistem, eu nunca coloquei aqui no Youngcast um QR Code sequer. E não por falta de propostas. Eu nunca coloquei uma empresa sequer, eu nunca coloquei um produto sequer no Youngcast. Quem acompanha esse podcast há um bom tempo sabe disso. E por que, André, que você nunca colocou? Por que o Yang nunca teve um patrocinador, um QR Code? Eu sou muito fã da ideia de ser uma pessoa que anda conforme a voz de Deus. Deus, ele sinalizou no meu coração, a hora certa você vai saber qual é, apenas trabalha. E eu obedeci. E agora, senhoras e senhores, eu posso dizer que chegou a hora certa, mas não de colocar aqui um QR Code para um patrocínio, não colocar aqui um QR Code para um produto. Nós vamos, de fato, iniciar no Youngcast o primeiro QR Code e vai ser por uma boa ação. Eu estive agora em Angola, em Luanda, lá em Angola, e eu tive a oportunidade de conhecer a Associação Ana Elisa, que a partir deste episódio será a única, olha só isso aqui é fantástico. A Associação Ana Elisa, ela será a única associação, o único QR Code que nós iremos inserir aqui nesse podcast. Eu vou deixar lá no meu Instagram um vídeo, vocês vão no meu Instagram e assistam o vídeo da Associação Ana Elisa. Vocês vão gostar muito do que eu vi lá. É realmente uma comunidade carente, né, ali no Mayumbe, na África, e eu tive a oportunidade de presenciar aquele trabalho. Eu agora tenho uma missão, ajudar essas pessoas, ajudar essas crianças e ser de fato um diferencial. Então, a partir de hoje, o Youngcast está adotando a Associação Ana Elisa. Você pode ajudar uma criança na África, você pode ajudar o desenvolvimento de uma província na África que precisa muito de você. O seu pouco, o seu simples pode ser muito, pode fazer uma grande diferença na vida de milhões de pessoas. Então, eu vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer a sua doação. Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que alegria te receber por aqui. Você sabe muito bem que quando você chega eu fico muito feliz, porque é um sinal de que a melhor audiência já está me acompanhando. Como eu sempre digo, quem assiste esse podcast é quem sabe que o diálogo constrói e sabe o poder de você ouvir boas coisas. Então seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. E você que não é inscrito no canal, eu já faço um pedido para que você se inscreva agora, ative as notificações para você não perder nada. E toda vez que o Youngcast chegar, você será notificado e notificada que o podcast que mais viraliza cortes na internet já está no ar. Então, aproveita e se inscreve no canal. Nesse momento, eu preciso dizer a vocês que nós agora somos 1.500.000 seguidores em nosso Instagram. E a regra da casa, como eu sempre digo, isso é mais do que números. São pessoas que diariamente são alcançadas através dos conteúdos que nós disponibilizamos em nosso Instagram. Então, eu faço convite para que você faça parte da nossa comunidade e se torne um dos 1.500.000 a estarem todos os dias consumindo o conteúdo do Youngcast. Para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição, é só você clicar e você será direcionado para o nosso Instagram. Você vai perceber que durante a entrevista vai estar aparecendo o QR Code da Associação Ana Elisa. Eu estou retornando a Angola no próximo domingo e eu vou lá na província do Mayombe fazer as doações de roupas, alimentos e brinquedos que, graças ao nosso público e à nossa audiência, nós estamos conseguindo levantar esse valor para ajudar aquelas crianças. Então, dá tempo de você fazer essa doação, é só apontar a câmera do celular aí para o QR Code e doar o valor que Deus tocar no seu coração e nos ajudar a fazer essa missão. Vai ser muito bom, vai ser um tempo maravilhoso e eu tenho certeza que nós, através de pequenos gestos, nós iremos ajudar muitas pessoas, ok? Essa entrevista de hoje é uma entrevista muito especial e arrisco dizer, até o início desse podcast, é a mais importante de todas. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e essa frase ela é de um convidado que veio aqui no Youngcast e ele disse assim: o maior poder que existe em um homem está no quanto ele consegue ser grato. E a gratidão, basicamente, ela tem um impacto no seu futuro, mas ela é muito mais sobre olhar para o seu passado.
Porque a grande verdade é que quando nós damos alguns avanços, o caminho ele nos ludibria, nós vemos tudo que acontece em nossa frente e poucas vezes queremos olhar para o retrovisor. E a grande verdade é que tudo que vivemos hoje é o impacto daquilo que vivemos no passado. Hoje, as conexões que nós fazemos, os lugares que nós chegamos, é por conta das pessoas que nos conectou no passado. Por isso que essa é uma entrevista muito especial, porque eu estou recebendo hoje aqui um casal que eles são muito mais do que meus tios. Foram os meus pastores, alguém que teve uma participação muito importante na minha vida. E eu posso dizer a vocês que tudo isso que vocês veem hoje, esses milhões, essas visualizações, né, que eu não sou movido a isso, como eu sempre digo, eu cheguei onde eu cheguei porque eu sei que não é sobre números, mas sim sobre pessoas. Mas tudo isso que vocês veem hoje poderia não ter acontecido se não fosse esse casal que Deus direcionou na minha vida. Para que vocês entendam, eu em meados ali dos meus... Não gosto de falar muito de idade, senão vai caguetar os cabelos brancos. Mas em meados ali dos meus 16 para 17 anos, eu fui morar com os meus tios e foi um momento preciso que Deus ele reservou para me resguardar. Porque talvez eu seria um grande desperdício. Sim, senhores, o Yang seria um grande desperdício. O menino com talento, com potencial de comunicação, poderia estar em qualquer outro lugar fazendo outra coisa e não cumprindo o seu propósito. Se não fosse essa estratégia de Deus, que foi justamente os meus tios que eu quero receber hoje aqui com muita energia. Eles que são os fundadores da Igreja Apostólica Nova Geração, que é uma igreja que tem um trabalho maravilhoso. Eu quero até mandar um abraço aqui para todos os membros da Igreja Apostólica Nova Geração, da Yang, todos que estão acompanhando, um abraço para vocês. E eu quero que vocês recebam com muita energia, porque sim, senhores, eu cheguei na entrevista mais importante da minha vida. Recebam com muita alegria Apóstolo Givanildo, Apóstolo Gil e a Apóstola Carla Mendes aqui no YangCast. Como que vocês estão, meus queridos? Falem comigo. O André, muito obrigado pelas suas palavras, né? Estamos aqui muito bem, graças a Deus, por ser recebido por você, por sua equipe, né? Para as pessoas que trabalham com você, que ninguém é sozinho. Então, Uau. que Deus possa abençoar cada dia a sua vida, né? O programa aqui, Yang, todos que aqui vierem, que Deus possa abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. E é o que desejamos para você, né? Sempre falamos dessa forma, que Deus sempre te coloque em lugar grande, em lugares que você jamais pensou em chegar. Que é isso que o cristão pede para o seu próximo. E você é próximo da gente, como você mesmo disse, a sua vida faz parte da nossa e a nossa faz parte da sua. Então, que Deus possa abençoar você grandemente em nome de Jesus. Boa noite, eu tô muito feliz, sou uma tia orgulhosa. Tá feliz e tá bonita, se produziu. Tô muito feliz, André, Como tá linda, minha tia. muito feliz de você chegar onde você chegou, que eu creio que Deus tem muito mais para você. E eu tô muito feliz, sou uma tia muito orgulhosa, né? Fico mostrando ali, ó, meu sobrinho e tal, curte aí. Mas o importante de tudo é a gente ser fruto da oração de alguém. E eu fico muito feliz porque você foi fruto da nossa oração. Nós, né, nós como casal, fomos fruto da oração do seu pai, da sua mãe, né? Porque foi através da vida deles que nós conhecemos o Evangelho e, como você falou, de gratidão, né? Por amar você, por amar... e nós trouxemos você bem pertinho da gente e hoje a gente fica muito feliz de ver que você é o fruto dessa oração da gente. Isso é muito importante, você ser fruto da oração de alguém. Isso é muito importante. Uau. Eu tô muito feliz e eu te amo. E você sabe disso. Essa é sabe, vai Tiete. fazer eu chorar. É Tiete. Eu tenho a Tiete, gente. Pra quem não sabe, eu tenho Tá a Tiete, vendo? que é minha tia. E isso é importante a gente falar sobre isso porque olha só o quanto... A reflexão da flecha. A flecha, você nunca vai ver a flecha ela retornar enquanto não atingir o seu objetivo. Uma vez lançada, ela está lançada. E hoje eu chego onde eu cheguei e isso eu falo de forma clara, né? Eu não tenho problema, não tenho orgulho comigo. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive pessoas, eu tive mentores que eles me puxaram para trás para me dar impulso, para me fazer entender o meu propósito, para me fazer entender a minha identidade. E isso é algo extremamente importante, porque o apóstolo Mário Alberto, inclusive, ele esteve aqui e ele disse algo que eu achei muito interessante. Os meus tios, os meus pastores, quando estava ali na igreja, nos cultos, eles me davam o melhor que eles tinham.
E o melhor que eles tinham era justamente aquela igreja com os jovens, com os cultos, as programações que tinham ali, as palavras de aconselhamento pós-culto que nós tínhamos, sentávamos na mesa ali da nossa avó e eles nos aconselhavam. Eles davam o melhor. Meu tio chegava do restaurante, ia em casa, tomava um banho rápido, pegava a Bros vermelha, atravessava Hermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim Paulista para investir, para apostar em mim. E olha só o poder da gratidão. Eles davam o melhor que eles tinham. Naquela época era o máximo que eles poderiam dar. Passa-se os anos, passa-se o tempo, hoje eu retorno e eu devolvo para os meus tios o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho é uma visibilidade de 38 milhões de pessoas no mundo inteiro que me acompanham. O alcance que esse podcast tem. Então, algo que foi semeado lá atrás, hoje está tendo uma colheita. Qual é a maior lição que a gente consegue extrair disso acerca da gratidão, pastora? Apóstola. Que vale a pena apostar nas pessoas. Né? Uau! Vale a pena, sim, uau. independente de qualquer coisa. E ontem foi o André, e a gente sempre apostou em você, né? Aquele menino todo sagaz, todo inteligente, todo que sempre fez a diferença. E hoje, sempre quando a gente conversa com os jovens, né? Com o pastor Flávio, a pastora Nayara, a gente sempre lembra daquele momento ali que você, né? Ele trazia os jovens mesmo a... Então, assim, independente hoje, André, amanhã... Eu não sei quem vai ser, mas a gente continua apostando nas pessoas, continua apostando nos jovens, continua crendo no propósito que Deus tem para a vida de cada um. Então, assim, é isso que a gente tem feito todos os dias. O seu tio passou anos, você está aqui hoje, um lugar que eu sei que Deus vai lhe levar muito mais além, mas hoje você já está, né, num lugar muito alto, né? E nós estamos da mesma forma ali. Seu tio pegando a motinha, agora não é mais vermelha, Preta. é uma moto preta. Trocou preta agora? Atravessando ali, né, São Miguel, Itaim, Vila Mara, para chegar na igreja. Eu agora trabalho na Zona Norte, então tenho que chegar do outro lado para poder chegar na igreja. E a gente com o mesmo amor, com a mesma dedicação, apostando e crendo no propósito que Deus nos chamou. E é Uau. isso. Agora, apóstolo, até queria aproveitar o gancho, né, da sua resposta e te perguntar como é você continuar acreditando e tendo que lidar com pessoas? Porque eu penso que quando você está numa posição de liderança, automaticamente você tem que lidar com as pessoas. E as pessoas, elas são complicadas no sentido de, às vezes, quer, não quer. Às vezes, não, eu vou pro culto, não vou. Vou tal dia, não vou mais. Como é lidar com a fragilidade das pessoas e com a complicação das pessoas sem perder o amor pelo reino, pela obra? É bem complicado, como você falou, né? É muito complicado. Mas quando a gente se coloca no lugar de Cristo, quando a gente se coloca no lugar dele, é isso que faz a gente suportar todos os dias. Então, assim, ver que as pessoas viram as costas pra gente... As pessoas, a gente dá o mesmo amor, a mesma aposta, né? Porque a gente não crê no nosso propósito naquele momento, mas no propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. E às vezes a pessoa sai, vira as costas, a pessoa não tá nem aí, e a gente tem que fazer as mesmas coisas, mas eu sempre acordo pela manhã e lembro quando... o senhor estava caminhando para a cruz e quando ele foi negado ali, né? Ele falou para Pedro 3 dias antes, você vai me negar. E Pedro falou, não, senhor, eu vou estar com você até até o final. Você até o final. E aquela caminhada, o olhar de Pedro se encontrou com ele 3 vezes ali. E no último, Pedro lembrou de tudo que ele falou. Então, assim, quando eu acordo pela manhã, e às vezes a gente dá desânimo mesmo, porque nós somos seres humanos, às vezes a gente fala, será que vale a pena mesmo? E aí eu lembro do que Cristo fez, e aí eu não espero mais gratidão das pessoas, assim, e eu falo assim, não, eu quero cumprir o propósito que Deus tem na minha vida, eu quero acreditar no que Deus tem para a minha vida, e é isso que me faz levantar todos os dias, e nós fazemos as mesmas coisas. Eu saio do meu trabalho, e aquela correria de chegar, hoje eu não consigo mais chegar no culto na quarta-feira, mas no domingo, e aí a gente faz isso todos os dias, é você se colocar no lugar de Cristo. É porque saber que ele nos chamou para isso. Então, às vezes a gente se preocupa, como você está falando, com a ingratidão das pessoas. Mas aí você se lembrar que Jesus, em um momento, ele
ele pensou nisso. Ele cumpriu, seguiu o chamado dele, ele cumpriu o que ele tinha que ser feito. Se a gente for parar para hoje eu falar, hoje eu não vou porque fulano não me respeitou, fulano não fez isso, fulano não acreditou, eu vou parar com o meu propósito. Então eu preciso continuar e é isso que me faz continuar. Uau! Meu apóstolo, como é você lidar, né, justamente com o quanto as pessoas são complicadas, né? E você Uhum. continuar. Porque o que a gente percebe, a Yang, por sinal, a Yang ela completou 13 anos, então são 13 anos de ministério que a igreja continua ali e a entrega de vocês continua sendo a mesma, contínua, sem parar. Qual é o segredo desse gás, desse combustível, de nunca parar e de sempre continuar, mesmo se houver ingratidão de algumas pessoas? André, deixa eu te falar uma coisa. Ó, quando Terça-feira. esse, deixa eu te falar uma coisa, é muito dele. Agora quem tá, o pessoal aqui, ó, lá, ó, a Grazi, o Flávio, Nayara, a Aline, vai muito É, lembrar desse. Deixa eu falar uma coisa, quando ele ia aconselhar a gente, ele sempre fazia isso na mesa. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. deixa eu, Vai lá, aposta. deixa ele falar. É, você falando do que eu faria, atravessava São Paulo todos os dias, continuo fazendo a mesma coisa. Mas na terça-feira eu fui na casa de recuperação lá em Itaquá e tem um jovem chamado Kennedy lá. Ele tem 25 anos, menino bom. E ele tá lá 11 meses. E ele sai domingo a família dele vai buscar ele. E eu falei, Kennedy, Uau, terça-feira eu vou na sua casa. Eu quero falar com sua mãe. Eu preciso lhe ajudar você fora daqui. uau. O propósito de Cristo é que nós abençoamos o máximo de pessoas possível. O Kennedy fora da casa de recuperação, ele não vai precisar de uma cesta básica. Ele vai precisar de apoio. E esse apoio, quem tem Cristo no coração dá. Quando eu pegava você, colocava na moto, te levava para a igreja, era porque você estava precisando daquele apoio. E eu faço isso o tempo todo. Tem quase 20 anos eu fazendo a mesma coisa. Eu não quero ser um grande pastor. Eu quero ser um homem reconhecido por Deus. Eu costumo falar que eu não preciso ser a melhor pessoa que ministra em São Paulo. Eu preciso que Deus olhe e diga assim, tá vendo aquele ali? Aquele ali tá fazendo. Quando na passagem de Jó, Deus fala para o adversário, diz assim, ó, tá vendo aquele ali é Jó. Deus chama pelo nome. Existem algumas pessoas que Deus vai chamar pelo nome. E Deus chamar pelo nome é pelo aquilo que você está fazendo, para com o reino, ajudar a pessoa. O propósito da Igreja Apostólica Nova Geração é de ajudar pessoas, ter compromisso com pessoas. Terça-feira eu fui em 2 casas de recuperação, a masculina e a feminina. Uau, duas. 2. Na segunda-feira, 1h da manhã, ela me ligou, tá onde? Eu falei, tô em Itapecerica da Serra. Para lá pro Itaim Paulista é um mundo diferente. Sim. E eu fui lá abençoar pessoas. Eu peguei a perua da igreja e fui lá abençoar uma igreja de uma pastora que eu nem conhecia. Conheci na segunda-feira à noite. Então o propósito da Igreja Apostólica Nova Geração é de abençoar pessoas, seja ela quem for. Seja o Kennedy numa casa de recuperação, seja um senhor, que eu não sei o nome, numa casa de repouso que os filhos abandonaram, porque eu sei que Cristo não abandona ninguém. E Ele vai me dar força para perseverar a cada dia, para estar na presença dele a cada dia. E dizer assim, Gil, quando eu geralmente quando eu vou deitar, eu penso comigo assim, hoje eu cumpri meu dia, fechei o meu propósito. Muito obrigado, Jesus. E amanhã eu levanto novamente e vou correr, porque eu tenho que abençoar o máximo de pessoas possível. Na igreja, na rua da igreja, na comunidade, aonde a igreja tem, aonde a igreja é, eu tenho que abençoar aquelas pessoas da rua Alonso Gaia, do Jardim Daiá e do Itaim Paulista. E tenho que abençoar pessoas de longe também. Esse propósito que você diz que vai para a África no domingo, você falando aqui,
eu fiquei com vontade de ir com você. Você já tem o Você coração falando, e eu missionário. já com vontade de ir com você. Eu falei, cara, você tá entendendo? Mas eu não consigo ir na África, mas eu consigo abençoar pessoas aqui em São Paulo. Então, assim, eu tava na clínica feminina com a pastora lá, conversando com ela, Legal. A sem clínica ter... de recuperação, né? De recuperação. Terça. Top, É. top. Aí eu conversando com ela, e eu gosto de conversar, né, Carla? Eu conversando com ela, e eu levei alguns cobertores que eu ganhei, Uhum. que a gente ganhou, e aí eu dei a ela. Falei, pastor, eu trouxe um presente pra senhora. Ela, o quê? Eu falei, pega lá. E pedi pro rapaz que estava comigo pegar no carro. Aí uns cobertor. Aí eu falei, pastora, não é pra senhora, é pra sua obra. E ela tem 24 anos dentro daquela casa, cuidando de pessoas que ela não conhece. Eu disse pra ela assim, pastora, eu sou seu fã. Uma senhora com 65 anos de idade. Ela disse assim, ela disse, 65 65 anos de idade. Cara. Eu disse assim, eu faço tão pouco para o que a Ixi. senhora faz, que eu sou seu fã, disse para ela desse jeito. E ela deu risada e a gente ficou lá um tempão conversando. E hoje ela tá lá com nove meninas, tinha 12, mas sempre o processo é muito grande. É, vai. E aí eu disse, pastora, como é que a senhora consegue? Ela disse assim para mim, só Jesus explica isso. Porque, André, você apostar em pessoas que a mãe não quer perto, que o pai não quer perto, que a família não quer perto, e falar assim, traga que eu cuido. Não é fácil, Não é fácil. não é fácil. E eu disse pra ela assim, numa conversa particular, ela, falei, como é que a senhora consegue? Ela, só Jesus faz essas coisas. 24 anos cuidando de pessoas que ninguém quer perto. Então, assim, quando eu vejo isso, eu digo assim, cara, não é possível, o que eu faço é tão pouco para o que a pessoa com essa idade, com essa limitação, no começo do ano, ela passou por uma cirurgia, ficou alguns dias internada, e ela disse, quando eu saí do hospital, eu vim direto para cá, porque isso aqui é minha vida. Ela disse, isso aqui é minha vida. Esse é o meu chamado. Eu disse assim, rapaz, fiquei pensando assim, falei, eu devo um almoço, eu vou almoçar com ela um dia lá. Aí eu cheguei lá, ela disse, vem almoçar comigo 4 horas da tarde? Eu disse, não, outro dia eu vim almoçar com a senhora. Eu prometi almoçar com ela lá um dia, Aham. mas eu vou almoçar com ela. Sempre que eu chego lá, ela me cobra. Sempre que eu falo com ela, ela me cobra. E eu falei pra ela que ia falar um pouco dela aqui hoje, né? Porque são pessoas, André, que são pessoas que não são vistas. Não são vistas. Não são vistas. Faz um trabalho pro reino tão grande. E às vezes sem apoio nenhum. Não tem apoio. Não tem apoio. Vende o almoço e compra a janta. As casas de recuperação. Os asilos, hoje, eu cheguei num asilo há uns 20 dias atrás e eu fui pegar umas doações e ganhei ovos. Sim. E eu tava preocupado, o obreiro que tava comigo, ele tava, pastor, vamos parar para comer e tal, alguma coisa. Eu disse, eu não como, velho, eu não paro. Porque existem pessoas com fome. E eu cheguei lá, 6 horas da tarde, os velhinhos já tinham tomado café. E aí o dirigente lá disse, pastor, hoje eles comeram arroz, feijão e legumes. E amanhã eles iam comer arroz, feijão e legumes se você não trouxesse esses ovos aqui. Então, assim, são pessoas invisíveis. André, nós vivemos numa cidade, que nem a cidade de São Paulo, uma cidade rica, de igrejas milionárias. Mas me aponte uma igreja dessa que tenha uma escola, uma escolinha para 12 crianças numa comunidade. Não tem, André. Nós não investimos no reino. E aí Deus tem que levantar pessoas para dizer, cara, eu vou apostar em você. Eu vou apostar em você e eu vou viver a minha vida toda apostando em pessoas. Sabe o que eu falei pro Kennedy? Eu falei, Kennedy, eu tenho que arrumar um emprego para você. Uau. Porque eu sei o lugar que você vai voltar, vai ser pro mesmo lugar que você saiu há 11 meses atrás, cara. E você não pode passar 11 meses na rua e 11 meses numa casa de recuperação com 25 anos de idade. Eu falei, eu tenho que arrumar um emprego para você, velho. É brincadeira? Então, assim, o propósito de Cristo foi sempre ajudar o próximo. O propósito de evangelho é ajudar o próximo.
Não é nós ficarmos dentro de uma faculdade 4, 5 anos e depois sairmos e irmos para os altares da igreja e pregarmos um Cristo do qual ele diz assim, não, ajude, dê um pão. Ah, André, essa é boa. Ontem, eu estava na igreja, chegou um motoboy na porta da igreja para entregar alguma coisa. Eu disse assim, acho que é aí em cima. E entrei. Daqui a pouco o rapaz me ligou. Ô pastor, você não tá na igreja? Eu falei, tô. Ele falou, eu mandei um motoboy aí para ele entregar umas coisas pro senhor. Aí eu falei na porta, o cara, desculpa, eu não sabia que era para mim e tal. Sabe o que ele entregou? Hum. Um pacote de arroz, 1 quilo de feijão preto e um maço de couve. Sabe por quê? Porque amanhã nós vamos levar feijoada para as pessoas que moram na rua. Uau. Essa foi a oferta. Uau. A melhor oferta que eu recebi ontem foi isso, cara. Uau. Você tá entendendo? Eu não vou chegar aqui e dizer, olha, você. Não, eu quero que você me ajude para me ajudar pessoas no asilo, pessoas na casa de recuperação, na masculina, na feminina, pessoas que a mãe não acredita, que o pai não acredita, mas que tem uma pastora lá que diz assim, não, eu acredito. Cara, eu já internei um monte de gente, eu levo lá, tem pessoas que eu levo lá, falo, pastora, me perdoe por trazer essa pessoa aqui. Porque essa pessoa me pediu ajuda, mesmo ela não acreditando na recuperação dela. Eu falei, eu tenho que levar aí para a senhora. Pode ser? Ela fala, traga, pastor. Traga que aqui a gente cuida. E essa casa de recuperação tem dia que não tem nada para almoçar. 9, esse dia na casa masculina tinha 40 homens lá. Tinha só arroz e feijão. Não tinha nada para botar no arroz, nada para botar no feijão. E se eles têm um lema assim, a gente come o que tiver. E aí, o que que acontece? As grandes igrejas, eu não sou contra ter grande igreja, nada disso. Eu acho bacana. Só que tem que fazer o que Cristo mandou que fizesse. Amanhã à noite vai estar chovendo na cidade de São Paulo. E nós vamos estar levando feijoada para os nossos irmãos que moram na rua. Aí nós vamos levar cobertores, meia, touca e roupa. Sim. Que as pessoas nos doam. Uma roupa que ele não usa mais, me traz e a gente separa na igreja. Se chegar num estado, a gente manda, ela pede para lavar. Porque é uma outra coisa. Eu não dou nada a alguém que eu não comesse. Não dou uma roupa a alguém se eu não vestisse. Porque eu acho que a pessoa que já está em condição de rua, né? E não tem dignidade. E eu chegar com uma coisa sem dignidade, isso eu não faço. Eu respeito todo mundo. Não, para mim, todos ali são meus irmãos. Teve um dia que chegou um rapaz perto de mim, eu dei um abraço nele. Ai, tem as histórias. Eu dei um abraço nele. E ele ficou feliz. Aham. E ele ficou feliz. E ele ficou feliz, alegre, pegou a comida, a água que a gente levou e tal, e veio falar comigo, feliz. Eu falei, cara, você tá feliz por quê? Aí ele falou, pastor, o senhor não sabe há quanto tempo eu não ganho um abraço. Nossa. Falou desse jeito, você não sabe há quanto tempo eu não ganho um abraço. E o senhor me abraçou, não foi por nada, o senhor me abraçou porque Deus é contigo, falou bem assim pra mim. E eu fiquei sem palavras, cara. Eu fiquei sem palavras, não tinha o que falar. Eu não abracei ele para que ele me fizesse um elogio. Eu abracei ele porque Deus pediu que eu faça isso. Não só com eles, mas com todos que tenham contato comigo. Uau. Eu chego e falo assim pro pessoal, paramos o carro aqui, vamos abençoar todo mundo. Vamos abençoar todo mundo. E aqui todo mundo é igual. Não há ninguém aqui, os que estão abençoando e os que estão recebendo a benção. Todos são a mesma coisa. Todos são a mesma coisa. Não tem o pobre e o rico, o feio e o bonito. Todos nós somos filhos de Cristo. Vamos abençoar essas pessoas, não porque somos bonzinhos, que Cristo disse que fizéssemos isso. Então é isso que a Igreja Apostólica Nova Geração vem fazendo, é isso que eu treino meus obreiros. É dessa forma. Eu tô ficando velho e às vezes eu tô naquela moto ainda e eu começo a cantar um louvor e a Carla sabe que eu canto louvor da forma que eu gosto. Eu mudo a música, né? E tal, e ela reclama quando eu tô cantando. E às vezes eu tô cantando e chorando, velho. Pilotando a moto na marginal e chorando. Eu vejo uma pessoa passando por uma situação, eu não consigo não olhar para aquela pessoa e não sentir a dor dela. Eu não consigo. Você tá entendendo?
Eu não consigo olhar para uma pessoa em uma condição, porque assim, André, nós mudamos. Antigamente era morador de rua ou mendigo. Hoje, nós mudamos. Hoje nós não podemos usar essas palavras, mas as pessoas estão lá. O Continua problema lá. estão lá. Nós temos que usar moradores de área livre. Isso é só um título. As pessoas estão lá. Sabe quantas vezes a prefeitura da cidade de São Paulo me ajudou? Nenhuma. Em 10 anos que a gente tem esse projeto. A gente recarda, aí eu divido, ó, isso aqui é pro asilo, isso aqui é para a casa de repouso, isso aqui é para clínica tal, isso é para clínica tal, isso aqui é para rua. Então você pegar um pão e dividir ele em 4, dizer assim, 4 pessoas vão comer. Uau. Tem que ter amor. Tem que ter amor. Aquela história, né? Tive fome e não me desse de comer. É. Estive nu e não Não me me vestistes. vestistes. É. Ele, Essa- não, essa ele, é a não tá, visão. ele não tá falando dele, você sabe ali, né? Não, Ele não assim, tá falando dele. Ele tá falando das pessoas, da pessoa que você passa às vezes todo dia. Todo dia. Da pessoa que bate no seu Sua vidro e você não porta, abaixa, não né? abaixa. A pessoa que tá ali caída, às vezes você pode fazer alguma coisa por ela. Você diz Que às assim, vezes a gente tá no nosso compromisso de chegar até a igreja, de fazer isso, e a gente vê o Cristo ali daquele jeito ali, a gente passa por cima, né? Passa por cima. Passa Ignora, por né? cima, ignora. E aí, ignora. às vezes, você vai pra igreja, volta e você não encontra nada. Você entra vazio e você sai mais vazio ainda porque você teve um encontro com ele ali fora e você estava tão preocupado de chegar lá e ele se colocou ali na sua frente e você passou por cima. Ou seja, apóstolo, já até faço um adendo. Então, é possível que algum cristão esteja buscando Jesus na igreja e Ele esteja na rejeitando porta. ele no Sim. semáforo? Tem muita gente perdida Isso dentro é da igreja. É. Tem muitos filhos pródigos, André, perdidos dentro da igreja. Isso é forte. Muitos filhos pródigos perdidos dentro da igreja. É porque, às vezes, a gente fala daquele que saiu e que voltou. Mas tinha um que estava perdido dentro de casa. Que tinha tudo que o pai lhe proporcionava, tinha tudo que o pai entregava para ele, mas ele estava preocupado quando o irmão voltou. E aí ele falou, mas agora meu pai vai dar tudo para ele? E nunca E deu pra eu mim, nunca... é. E aí a gente está perdido. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Que precisa ter um relacionamento com Deus, precisa reencontrar, ter esse encontro com Deus, tá entendendo? E isso é muito importante. Sim. A gente ter que se relacionar com Deus. É a melhor coisa da gente se descobrir realmente o nosso propósito. Sim. Então, tem muita gente da igreja sem propósito, tem gente na igreja negando o Senhor, tem muita gente dentro da igreja perdido, Sem identidade. sem identidade, né? Acontece muito isso, por exemplo, apóstolo, de você aconselhar a pessoa e a pessoa tá na igreja tipo, há muito tempo e ela vem falar com você, às vezes de uma necessidade que você vê, cara, como que essa pessoa tá todos os cultos aqui E não e entendeu tá sendo ainda. pregado, tá sendo ensinado e ela não entendeu, ela não tem... Mas Acontece com frequência esses... na realidade, hoje em dia, hoje eu falo para você que dificilmente as ovelhas ela procura os pastores para conversar. Dificilmente, As ovelhas. Eu falo disso porque, como você estava falando, a gente tem uma paternidade espiritual, que é o apóstolo Mário Alberto, né? Sim. A gente é uma igreja pequena lá na Zona Leste, e Deus colocou o apóstolo Mário Alberto junto com o apóstolo Avívia para nos Dar mentoria. dar mentoria pra aconselhar, sim. gente. Eu sempre falo pra ele que eu sou muito grata a isso, por isso até que eu tô fã. falando dele aqui, né, aqui nessa noite, porque ele sempre tem nos direcionado. Então, hoje, o que eu vejo na igreja, as pessoas tomam as decisões que elas querem, as pessoas agem da forma que elas querem. Não dá certo, ela vem comunicar. Aí, quando não dá certo, a gente fica sabendo que deu errado. Que deu Às vezes a gente fica sabendo Sempre chega. porque a gente fala, cara, aquela pessoa tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra... Mas hoje as ovelhas, elas querem fazer o que elas querem, você tá entendendo? Tipo assim, elas tomam as decisões delas sozinhas. Então hoje, como pastor, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de alguém chegar e pedir um direcionamento, pedir um conselho. Olha, eu vou falar pra você que eu trabalho num lugar... E eu tenho pessoas que falam assim, pastor, ora por mim. Às vezes eu tenho um propósito de oração na sexta-feira, se você lembra disso, como você Sim, fez parte. Às 11 horas, né? Das 11 às meia-noite, Da- meia-noite é, ou Agora a das gente 10 às 11? baixou. Ou das baixou? 10, mas eu continuo sim, porque às vezes eu tô em casa. E
E também o evangelismo que o apóstolo estava falando, você também fez parte. Lembra que você fez vídeo e tudo, né? Sim, Você foi também no fez parte de evangelismo, tudo As isso. peças, né? Então, aí às vezes na sexta-feira, quando eu estou orando, eu mando essas orações e pessoas que não são de igreja, mas que são sedentas por esse amor, por conhecer Cristo, fala assim, pastora, ora por mim. Carlinha, às vezes eu não me fala, pastora, mas ora por mim. Às vezes eu oro por alguém na sexta-feira e a pessoa fala assim, chega no meu trabalho, a pessoa fala assim, eu estava pedindo um direcionamento para o Senhor, e eu queria conversar com você. E eu sinto falta que dentro da igreja, dificilmente a gente encontra isso. Hoje, dentro da igreja, como pastor, dificilmente eu encontro pessoas sedentas de serem direcionadas, pessoas sedentas de serem, de pedir um conselho, um direcionamento. As pessoas entram ali e Tanto fez, tanto faz. tanto fez como tanto faz. E como, por exemplo, eu queria entender de vocês. As pessoas, na maioria das vezes, elas carregam a imagem dos pastores, aquela imagem do altar. A grande verdade é que os membros têm muita dificuldade de entender que o pastor, ele é humano, o pastor cansa. O pastor cansa, às vezes, de tentar explicar algo para uma pessoa, de tentar colocar algo que é prático e Mesma simples. coisa várias vezes. A mesma coisa várias vezes. Como você chega a se sentir, assim, em certo ponto, não compreendida, no sentido das pessoas olhar para vocês e não, achar que vocês são perfeitos, são só altar, e esquecer que vocês também têm a humanidade? O pastor, a figura pastoral, ele, de certo ponto, tem que saber lidar com a solidão? Tem sim. E eu sempre sou transparente. Às vezes, quando eu estou ministrando, eu falo, e o apóstolo, às vezes, ele me chama um pouco a atenção, ele está aqui. Ele fala, Sim. porque eu não tenho medo de expressar os meus defeitos, de expressar as minhas dores, as minhas lutas. Então, assim, eu quero que a igreja, ela veja isso, que o pastor é um ser humano, que tem suas dores, suas limitações, que tem a sua briga interior, às vezes, falar, eu deveria parar, eu deveria continuar. Isso eu sou muito transparente quando eu estou em cima do altar. Eu falo Sim. isso abertamente, que nós temos uma briga incessante, né? Entre a alma e o espírito. Alma e espírito, sim. Nós temos uma briga incessante porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, né? Tem um ditado que fala assim, que o diabo não brinca de ser diabo. Às vezes o crente, ele brinca de ser crente, mas o diabo não, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Enquanto ele não destruir, para ele não tá bom. Só que a gente tem uma hora que a gente baixa a guarda, que a gente acha que tá tudo bem. Então, eu sou muito transparente quando eu tô quando eu tô ministrando. Eu quero mostrar para as pessoas que nós somos falhos, que nós, né, nós temos nossas limitações, mas a gente está ali junto para construir algo para o reino. A gente está ali junto Uau. para Uau. construir algo para o reino. E quando a gente trabalha para o reino, o céu se movimenta a nosso favor. E isso é muito importante. Então, eu sinto essa meio que frustração das pessoas de olhar e achar que a gente tem que ser perfeito em tudo, né? E não é assim que funciona. Eu acho que a gente está junto, caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo alvo, porque a nossa corrida, essa corrida que a gente está, não é de quem chega primeiro, Não é de quem chega. Exato. é quem consegue chegar lá. Então, vai ser um dia de Exato. cada vez. Então, um dia eu vou estar mais frágil, alguém vai estar mais forte, um dia alguém vai estar mais forte e eu vou estar mais frágil. E a gente vai conseguir juntos chegar o nosso alvo. Uau. Então, assim, a igreja, ela deveria entender isso, né? Entender essa coisa de que nós não somos, não tem que olhar, o perfeito já fez. O perfeito foi Cristo. Ele foi perfeito em tudo. Ele não teve erro nenhum. Ele se entregou por um amor, por mim, por você. Ele não pediu nada em troca. Ele se entregou. Então, assim, o que foi perfeito já fez. Se essa perfeição hoje não mudar nada em mim, então não é um homem que está lá em cima que vai mudar alguma coisa em mim. Não é alguém que está ali. Se eu, que tenho que... A Bíblia fala que nosso alvo tem que ser Cristo, nosso olhar tem que estar para Ele. Se Ele que foi perfeito em tudo, Ele que sofreu humilhação, Ele que sofreu tudo que Ele sofreu para se dar por amor a mim e para você, e eu não encontrar nada nisso, eu ficar procurando no homem,
não vai. E é o maior defeito das pessoas, É. às vezes, né? Ela procura muito defeito nas pessoas, né? É. Ela quer que as pessoas sejam perfeitas, na verdade. É. Né? E às vezes nessa busca da perfeição, É. acaba não entendendo que todo mundo tá ali. Porque eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante. Lugar de pecador é na igreja. É. É. Né? Ninguém na igreja é santo. Quem tá na igreja são os mais pecadores, mas que eles entendem que Lugar diariamente de, precisa ter a busca. lugar de prostituta na igreja, lugar de ladrão na igreja, lugar de homossexual na igreja. Por quê? Precisam ser Uau. transformados. Precisam ser transformados. Mas a gente vira as costas. Porque a gente quer ter uma igreja de pessoas elegantes, que falam bem, né? E que talvez nem pecado tenhas. É. Então a gente não quer ir atrás do filho pródigo. A gente não quer ir atrás da viúva, não quer ir atrás nada disso. A gente quer uma igreja com uns altares bonitos, de pessoas ali elegantes, cada um falando melhor do que o outro. E tá bom. Tá bom. Cristo está satisfeito? Tá bom. Satisfeito, Cristo? Tá bom. Então, assim, você estava falando, André, Uau. e eu tava me lembrando agora. Eu tava indo para Guarulhos um tempo. Cheguei do trabalho, tomei banho, tava chovendo uma sexta-feira, chuvosa, daquela de São Paulo, tudo parado. E eu precisava ir pra igreja. E eu tava indo pra igreja. E quando eu cheguei ali sentido aeroporto, tinha um carro parado num lugar perigoso e com a luz do pisca bem fraquinha já, que a bateria tava fraca. E eu falei, vou ajudar esse cara. Voltei com a moto, parei, aí bati no vidro, era uma moça. E eu falei, moça, você tá aqui desde que hora? Ela falou, desde as 4 horas. Já era Meu quase Deus. 7. Ninguém parou. Quantos milhares de pessoas passaram ali e ninguém parou. Eu disse que tá num lugar muito perigoso, porque aqui o cara sai na curva, sai em cima de você. Aí chamei os motoqueiros, o motoqueiro parou, nós atravessamos, paramos a Ailton Senna, atravessamos ela para um lugar seguro. E eu disse assim pra ela, você chamou quem? Eu chamei o guincho. Só que o guincho passou pela expressa. E ela tava no local, pra dar a Nossa, volta, aí sexta-feira. Aí eu disse pra ela assim, liga pro cara do guincho. O cara ligou, aí eu dei a localização certinha pro cara. E aí ela disse, ô moço, muito obrigado e tal. Aí eu falei pra ela assim, sai do carro um pouco. Ela falou, não, eu sou deficiente. Eu não ando. Eu trabalho no aeroporto e lá no aeroporto eu tenho um carrinho que me locomove, me Meu circula lá dentro. Deus, cara. Aí eu falei, e agora? E agora? Aí eu tirei ela do lugar perigoso de carro e parei ali na área que tem presídio ali em Guarulhos, Sim. né? Eu disse, agora eu não posso deixar essa mulher aqui sozinha. Se acontecer alguma coisa com essa mulher aqui. E aí fiquei com ela lá um tempão. Aí depois chegou o cara do guincho. O cara ficou me olhando assim e tal. Eu disse, meu, você tá aqui daquela hora que você falou comigo? Aí eu falei, tô. Por quê? Você é maluca? Você conhece essa mulher de onde? Eu falei, em lugar nenhum. Conheci ela na estante aqui. Mas eu ia deixar uma mulher aqui sozinha, que não consegue sair do carro? Eu falei, eu tô indo pra igreja. Que crente seria eu se fizesse isso? Uau. Que crente seria Meu eu se Deus, fizesse isso? uau. Aí colocamos ela na plataforma do guincho, ela dentro do carro. O guincho levou ela, aí eu montei na moto e fui pra igreja. Você tá entendendo? Então assim, não adianta só eu conhecer a história. A história do pastor que passou e deixou o cara que foi espancado lá, essa já existe. Do músico que passou e deixou o cara lá caído, essa já existe. Do samaritano que passou, que não se preocupou com o que iria acontecer, botou o cara em seu cavalo, levou até a hospedaria, pagou para que lá ele ficasse, pediu para curar as feridas dele, essa já existe. O que precisa é criar a história do Gil, a história da Carla e a história do André. É isso que Cristo está precisando. Meu. De pessoas que digam assim, não, não me importo com a minha vida, eu importo com a minha vida do meu irmão, que nesse momento está necessitando, nesse momento está precisando, nesse momento está necessitado. Enquanto você, que vai assistir esse programa, diz assim, ai, a comida hoje é essa aqui, minha mãe, essa eu não quero não, essa é de ontem. Existem muitas pessoas precisando que amanhã eu pare o carro e diga assim, você vai jantar hoje. E eu pergunto assim, quantos dias faz que você não comeu uma comida? Ele faz uns 3 ou 4. Que eles comem alguma coisa que alguém dá num farol, num lixo de uma padaria,
um lixo num restaurante. Quando a gente chega para uma comida que eles abrem, diz assim, e você precisa me ajudar para que eu faça isso. Você sabe, tem um cara que eu sou fã. Eu sou fã do padre Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti. Aquele cara é. Você precisa trazer ele aqui. Sim, Você trazer ele aqui. sim. E ele é. E aquele cara faz coisas que os 76 anos ele tem. Faz coisa que nós três juntos não faz. Domingo de manhã tem café, segunda de manhã tem café, terça de manhã tem café. Ele criou uma padaria, eu tenho pessoas internadas pro resto da vida nas casas dele. Você tá entendendo? E tipo assim, pessoas que abrem mão da sua vida pra ajudar o próximo. 76 anos de idade. Já devia ter pendurado a chuteira. Agora ele tá andando com a bengalinha. Ele disse que só vai pendurar a chuteira quando Deus tirar o fôlego dele. O que significa isso? Quando Deus o recolher. Então, assim, mas pastor, sou fã de um padre? Sou fã de quem faz a obra, velho. De quem ajuda a quem faz a obra. Se você fizer a obra, eu sou seu fã. Boa. Acabou. Você falando que vai pra África, eu falei, ué, eu não tem um lugarzinho pra mim, não? Não vou que a Carla não deixa. Pessoal, todas E as assim, vezes né, que... André, se passaram tantos anos, né, que você estava junto com a gente e a gente continuou com os mesmos sonhos, Sim. os Mesmo mesmos projeto, mesmo projetos, objetivo. os mesmos objetivos, né, mas as mesmas frustrações também Claro. que a gente encontra no caminho, porque a gente não consegue o recurso para aquilo que a gente faz, que a gente tem vontade. Mas, assim, quem nos chamou pode todas as coisas, quem nos chamou é o Deus que comanda todas as coisas. E eu tenho certeza que a nossa vida continua no controle das mãos dele, né? E quando você me perguntou, voltando, né, que você me fez uma pergunta das pessoas que vê a gente como um herói, Isso, né? isso. Não E, entende a humanidade do pastor, do do líder. pastor e nós somos humanos, né? Temos, por isso que eu falei para você que eu sou transparente e a gente tem as nossas frustrações, tem os nossos sonhos, tem, né? Tem as nossas ambições também de Conquistar, conquista, né? de conquistar, e aí o que faz a gente se entregar todos os dias, ter relacionamento com Deus, para que Deus venha nos fortalecer, para que Deus venha todos os dias, para que Deus venha se manifestar nas nossas vidas, para que a gente possa mais um dia poder acordar e falar, Senhor, eu estou disposto a fazer a tua obra. Senhor, não é isso que vai me parar, não é isso que vai me frustrar. E é acreditar no nosso chamado, no que Deus tem para a nossa vida Uau. e continuar seguindo. É isso que a gente faz todos os dias. As pedras... Às Uau. vezes discordando um pouquinho, né? Sim. Você Muito. lembra, né? Nós dois. As pedras que lançam em Mas As pedras que lançam em você não servem para sua construção. As pedras que lançam em você não Não servem serve para pra sua sua construção? Por quê? Porque pessoas que lançam pedra em você não têm capacidade de fazer metade do que você faz. Por isso elas lançam pedra, diz que você não precisava fazer aquilo, diz que você vai se cansar, diz que você tem que não cuidar de pessoas dessa forma. Então essas pedras não servem para sua construção. Para sua construção servem as pedras que Cristo diz assim, ó, todos aqueles que der um copo de água a um dos meus receberá Uau. de mim. E nós temos que ir segundo a vontade de Cristo. Quando disseram assim, mas você vai pousar na casa dele? Esse cara aí, você sabe quem é esse cara? Ele disse assim, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Isaqueu também é filho de Abraão. E hoje eu vou pousar na casa de Isaqueu. Ainda que joguem pedra em mim, ainda que digam que eu não seja profeta. Mas hoje eu vou pousar na sua casa. Desce daí, Isaqueu. Que hoje chegou salvação na sua casa. Uau. Todos disseram assim, mas esse cara é maluco. Nós vimos aqui para ver um cara que vai na casa de um pecador, de um publicano, de um cobrador de impostos, hoje eu vou na sua casa. Não importa o que falar. Hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje nós vamos dormir na sua casa. Que hoje vai chegar a salvação lá. Desce depressa. Porque hoje me convém. Porque hoje me convém estar na sua casa. Então não se importe com as pedras que te lançam. Não vai servir para nada. Siga aquilo que Cristo lhe chamou. Então é isso que eu ensino na Igreja Apostólica Nova Geração.
13 anos que alguém já disseram assim que essa igreja não vai a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Pelas minhas forças, não. Pelas forças dela, não. Mas quem está ali é Cristo. E quem impede a obra de Cristo? Quem tem o poder de impedir a obra de Cristo? Ninguém. Seres de nenhum planeta pode impedir o crescimento da obra de Cristo. Porque quando ele é crucificado, ele diz assim, Pai, foi consumado. Está feito. Agora eu preciso de pessoas que desenvolvam isso. Nós estamos aqui agora, né? E nós precisamos de pessoas que nos abençoem no projeto que você vai para a África no domingo, nos projetos que a gente tem lá na igreja. Precisamos de pessoas que nos abençoem. Nós não fazemos nada sozinho. Mas o centro da igreja é Cristo. Se Cristo for o centro da igreja, pode todo mundo, 12 milhões de pessoas que existem na cidade de São Paulo, vir contra a gente, do estado de São Paulo vir contra a gente. Nós vamos vencer. Porque se tem uma coisa que nunca aconteceu com Deus, foi ele perder uma guerra. Uau. Nunca perdeu. E nunca vai perder. Porque ele é Senhor dos senhores. Rei dos reis. Então se ele disse, Gil, eu nunca perdi uma guerra. E você é meu soldado. Você não vai perder? Pronto, tô aqui, comandante. Você O não que vai eu perder. preciso fazer? Ele disse, faça a minha vontade. Que eu vou escrever a sua história. E eu digo, tamo junto. Faça minha vontade, que isso é o suficiente. Faça a minha vontade e eu escrevo a sua história. É isso que dá por exemplo, o gás, né, pra continuar. Porque eu penso que, às vezes, muitas pessoas na igreja, elas brigam por cadeira. E o que a gente percebe, por exemplo, aqui na entrevista com os apóstolos, é que quem briga por cadeira tá muito iludido. Você acha que o bonito é ter o título de apóstolo, o título de pastor, o título de bispo. Não, o evangelho na prática é uma coisa completamente diferente, cara. Eu quero ser. Diferente. Eu tenho uns amigos meus que dizem, ô Gil, eu quero abrir uma igreja para ganhar dinheiro. Não abra, Aí, não. eu digo para ele, abre que eu vou lhe ensinar, vou ficar 6 meses lhe ensinando. Aí ele que ganha, eu falei, ganha. Eu sou CLT, eu trabalho num restaurante, agora esse ano, faz 23 anos, agora no dia 3 de novembro, faz 23 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Você tá entendendo? E tenho a igreja há 15. Mas sabe por quê? Porque se eu parar de trabalhar hoje, eu passo a ser um peso para a igreja. Eu vou tirar uma marmita de alguém que eu vou levar amanhã para pagar minhas contas. Isso eu não faço. Eu sou CLT, ela é CLT. Nós trabalhamos, ela trabalha uma porção de ano. Você sabe disso, eu trabalho uma porção de ano. Você tá entendendo? Sim. E aí, esses dias um irmão falou para mim, pastor, eu só devia ficar na igreja. Eu falei, eu me torno um peso para a igreja. Porque eu vou ter que ter um salário, como é que eu vou viver? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Claro. E a Bíblia diz, eu não sou contra. Só que a minha igreja não tem condições de me sustentar. E quanto seria o meu salário? R$1 milhão? Nada disso. R$3.000. E eu faria muito mais coisas do que eu faço hoje sendo CLT. Mas eu não posso. Eu falo para ela, eu não posso ser um peso para a igreja. Então, a pessoa chega, me procura. Pastor, eu preciso comprar um remédio. Ah, essa é boa. Eu fui no médico com tendinite no braço. Tendinite. A pessoa vai ficando velho, vai aparecendo um zite, né? Aí chegou lá, o médico passou um remédio. Falou, ó, Gil, eu vou passar um remédio pra você aqui e tal. E não sei o quê. E você tem que procurar uma fisioterapia e tal, não sei o quê. Beleza. Aí peguei a receita, botei no bolso. Cheguei na igreja. Aí chegou uma mulher, me procurou. Pastor, o senhor é o pastor? Eu falei, sou. Pois não. Ela falou, pastor, eu tô com um filho doente e tal, não sei o quê. E contou aquela história dela. E eu falei assim, e o que a senhora precisa? Ela falou, precisa comprar um remédio. Eu falei, pega a receita lá. Aí ela meteu a mão na bolsa, me deu a receita. Aí eu liguei pra Carla, falei, Carla, esse remédio aqui? Ela falou, ô Gil, no posto não tem. Esse remédio aí não é remédio controlado, essas coisas. Aí eu falei, tá bom, espera aqui um pouquinho, só espera. Peguei a moto, fui na farmácia e comprei. Mas só tinha o dinheiro de comprar o meu. Mas eu falei, não, seu filho tá precisando. O meu braço eu tô precisando. Mas seu filho tá precisando mais do que eu. E comprei o remédio do filho da mulher. E ela foi embora. Você tá entendendo? Então, assim, eu vivendo pela igreja não conseguiria fazer isso. Então, eu entendo que hoje a Igreja Apostólica Nova Geração não tem condições de me dar uma ajuda de custo.
eu seria um peso para a igreja, na parte financeira, por isso trabalho, por isso ela trabalha, por isso todos os obreiros trabalhamos e ajudamos a igreja. Amanhã nós vamos, hoje eu recebi uma mensagem da Cidinha, no instante, vindo para cá, e ela falou, pessoal, estamos precisando de farinha, ó. Cidinha! Cidinha tem a história. profeta Cida, Olha, farinha, olha o que ela pediu. Ah. Estamos precisando de farinha, de mandioca, couve e mais algumas coisinhas de feijoada. E linguiça calabresa Sim. para feijoada de amanhã. E aí ela manda no grupo, então, apóstolo, tal, fala pessoal, tal. Então, assim, a gente não chega lá e fala assim, ó, manda 5.000 pra gente. Nada disso. nada contra de quem, né, quem vive, né, da obra, nada Acabei contra. de Mas falar, hoje da igreja, assim. Acabei de hoje a falar. nossa igreja não tem como, Lógico, né? se a E igreja, gente, se a igreja pudesse e a gente me tem dar uma que... ajuda de custo, claro, seria mais útil eu na igreja do que numa empresa. Você concorda? Só que a Exato. igreja não tem como me dar uma ajuda de custo. E aí eu tenho que trabalhar e ajudar a igreja com aquilo. Aonde eu chego eu falo da obra, onde eu chego eu falo do reino, aonde eu chego eu falo dos projetos de Deus. Eu não tenho... E sem falar que é muito custo a igreja tem também, né? Luz, água, aluguel também. Tem Internet. Que aumenta toda hora. todas- Ou o macarrão tá tem mais que- de boa. Não, tá aumentando, sem macarrão é dó. um parceirão. É. Macarrão é um Oi, parceirão. macarrão, abraço, macarrão. Ele É. com certeza vai assistir triste. tá na Bahia agora lá, cuidando de É um gado e parceirão, tal. macarrão é um parceirão da É um gente. parceiro, Então, assim, mas... eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho coragem, André, de chegar para uma aposentada e dizer para ela que ela tem que me dar X. Não tenho, cara, eu não tenho essa coragem, eu não tenho. Eu sou um cara, ela sabe, eu não falo de dinheiro com ninguém da igreja. Não, com ninguém, não falo, não gosto. Você vir conversar de dinheiro comigo, eu saio de perto de você. Eu não gosto. O meu propósito não é o dinheiro. Meu propósito é vidas. É ajudar pessoas. Quem mexe com a finança da igreja é outra pessoa, não sou eu. Certo que se a gente hoje também pudesse viver para a obra, seria bom, né? Se dedicar mais, Aham, né? lógico. Espiritualmente, porque Lógico. a igreja, o espiritual da igreja também, né? Porque você teria É mais porque sono é uma briga É. muito Você de teria muito todo dia, aquela você briga, teria muito a mais carne, o tempo, né? espírito. Então, assim, você ajuda as pessoas, mas as pessoas precisam se manter de pé. Uhum. Então, o espiritual da igreja, você tem que estar ali, tem que estar aconselhando, tem que estar ali direcionando, tem que estar ali, você tá entendendo? Procurando como, se precisa. Então, seria bom. Mas hoje não... Nós somos nós não podemos isso, mas assim, é o que eu falo de novo, a gente tem encontrado força no Senhor. né? É buscar o relacionamento com Cristo todos os dias, André. Não adianta a gente hoje baixar Nós a guarda. somos pastores Tá noturnos. entendendo? Uhum. Não adianta hoje a gente baixar a guarda. Aí a Entendeu? gente é buscar relacionamento com Cristo todos os dias. Ah, Porque na igreja, a nossa igreja tá lá. Tem 13 anos. 13 anos. uhum. Tem poucos membros. Mas ali é uma forma também de me tratar espiritualmente com o Senhor. Tá entendendo? Então, assim, todos os dias ali... Tá pronta para fazer a obra, tá pronta para se colocar de pé, de levantar mais um dia então assim, ali é um tratamento, como eu estava falando, é um hospital, mas onde doente tem que cuidar de doente. E de estar ali e saber que eu sou dependente do Senhor. Eu falo para sempre lá quando eu tenho a oportunidade de estar com o microfone, eu falo assim, eu cheguei aqui não porque eu sou melhor do que ninguém, tô nesse culto, mas porque eu sou dependente de Deus. Porque eu sei que se eu não conseguir me levantar hoje, eu vou ser presa fácil na mão de Satanás. Então, assim, eu louvo a Deus por mais um dia o Senhor me levantar, me colocar à disposição dele para ele fazer a obra. E aí, porque eu sei que se eu baixar a guarda um momento, se hoje eu vou fazer a minha vontade, falar assim, não, eu não vou, ou eu não vou fazer, ou se eu lidar com a ingratidão de alguém, e eu parar, eu sei que eu vou ser presa fácil. Nós somos presas fácil na mão de Satanás. Ele sabe o ponto-chave para ele dar uma rasteira na gente, para ele nos derrubar. E aí, eu lembro quando, a gente falando da nova geração, eu lembro que quando nós começamos o nosso ministério, e o apóstolo, ele queria parar, porque o pastor que estava na igreja, ele lembro. desistiu e tal, e o pastor falou assim,
nós tínhamos, acho que, pouco tempo de evangelho, né? De estar na obra e tal. E aí eu falei para ele, e aí eu lembro quando ele resolveu fechar a igreja, o pastor, né, anterior resolveu fechar a igreja e tudo. E, e as pessoas falaram assim, não, por que vocês não continuam com a igreja? E a gente era não tão novo na obra. E aí ele falou, eu falei assim, porque eu conheço o meu caráter, o caráter dele, eu falei assim, se nós não nos colocarmos à disposição, que queremos fazer de uma forma que Cristo sonhou para o povo, sonhou para, né, para as pessoas, se nós que temos essa vontade não nos colocarmos à disposição, então os altares vão estar cheios de pessoas com hipocrisia, pessoas mentirosas. Então, se nós entendemos o que é realmente o amor de Cristo, não vamos nos levantar. Isso que nós fizemos para fazer a diferença naquele momento. E é isso que tem nos colocado de pé todos os dias. E eu nunca me esqueço também de uma frase, né, de uma frase sua. Eu nunca me esqueço de uma frase sua. Quando nós estávamos no propósito do monte, e você falou para mim, mas o apóstolo falou, tia e tio, eu quero voltar para a igreja, né? E eu quero ser igual vocês dois. E Sim. isso todos os dias, isso nos motiva também, sabia? Nos motiva. Porque esses dias eu ouvi uma coisa de uma ovelha da igreja, hoje ela não está na igreja, mas ele falou, a apóstola, hoje pode ir em qualquer lugar, o Iguinho, falando aqui do Iguinho, ele falou, pode ir em qualquer lugar que eu estiver, mas sempre a minha referência de homem e mulher de Deus vai ser você e o apóstolo para a minha vida. E eu lembro daquela frase que você falou, lembro disso, e assim, é a responsabilidade de todos os dias você ter que lidar, né? E falar assim, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu quero, mas o que Cristo quer para mim. Não é a minha vontade, mas a vontade de Cristo que tem que me direcionar e habitar em mim todos os dias. E é Uau. isso que me coloca de pé todos os dias. Esse é o resumo do que é, de fato, ser pastor, liderar uma igreja, estar na frente de uma igreja e cumprir o seu chamado. Meus apóstolos, antes da gente encerrar, eu quero de cada um de vocês agora que você, começando pelo apóstolo Givanildo, Uhum. você olhe para a câmera e Tá. deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. E depois que vocês, o apóstolo deixa a mensagem, a apóstola deixa a mensagem, e depois vamos falar do projeto social da igreja. Para que aqueles que querem ajudar, aqueles que querem até participar das doações, participar do projeto, tenham os meios e os caminhos de contato. Primeiramente, abençoa a nossa audiência, apóstolo, e fala para a câmera aqui o que Deus tocar no seu coração. Deus tem um propósito para cada um. Para cada um que está assistindo esse programa, cada um que vai acompanhar. E Deus tem para a sua vida grandes coisas. Talvez você esteja, nesse momento, assistindo esse vídeo e dizendo assim, mas como esse rapaz pode achar que Deus tem um propósito para a minha vida se ele não me conhece? Deus não te escolheu você assistindo agora esse vídeo. Deus te escolheu ainda no ventre da sua mãe, te separou, te capacitou, você chegou até hoje. E aí hoje você está pensando em desistir, pensando em parar. Não pare não, meu irmão. Tem muita gente que precisa da sua ajuda, tem muita gente que precisa de você. Mas como? Eu estou necessitando de ajuda, e como ele disse que tem pessoas precisando de ajuda, pessoas que estão numa situação bem pior do que a sua. Pessoas que estão pensando nesse momento em tirar a sua própria vida, em fazer besteira. E Deus te deu essa oportunidade de assistir esse vídeo, de ser impactado por as palavras aqui praticadas pela gente, pelo Espírito Santo através da nossa vida. Então não pare, não desista. Levante a sua cabeça, que Deus é contigo e tem grandes coisas para fazer sobre a sua vida em nome de Jesus. Apóstola? Dizer para você que está acompanhando o Youngcast que não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que se entregar todo dia e ter relacionamento com Deus. Deixar de ouvir aquilo que o mundo tem falado para cada um de nós, que não vale a pena, que não vale a pena estar na igreja, que não vale a pena servir ao Senhor, que não vale a pena se entregar. Sim, vale a pena sim. Vale a pena sim, porque só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode nos direcionar. Então vale a pena sim. Em meio a tanto caos, em meio a tantas lutas, vale a pena sim todos os dias a gente acordar e saber que tem alguém que olha por nós, alguém que nos amou e que nos ama totalmente. Então,
não importa o que as pessoas têm falado ao seu ouvido, não importa o que você tem ouvido, o que você tem visto das igrejas falando tantas coisas. Eu entendo como ser humano que o pensamento de muitos estão muito tão tribulados de tanta coisa que a gente tem visto. Mas tem pessoas sérias ainda no Evangelho. Tem pessoas sérias que querem viver esse propósito do Senhor para as nossas vidas. Tem pessoas que têm orado, têm entregado sua vida e crendo que só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então, assim, não tem coisa melhor. Eu agradeço ao Senhor todos os dias pela misericórdia dele, por estar aqui. E eu creio que você que está acompanhando esse vídeo, que vai assistir, vai também um dia entender que não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Uma coisa que eu vou falar aqui, e eu sempre gosto de ler na Bíblia, é o livro de Neemias. E Neemias, ele ouviu um dia uma história da sua terra, da sua cidade, ele se comoveu com aquilo e ele teve um propósito de ir lá e fazer a diferença. Para reconstruir algo que estava morto. Então, todos os dias a gente acorda tendo que reconstruir algo que está morto nas nossas vidas. Mas com Neemias, ele orou ao Senhor, ele jejuou, pediu direcionamento para o Senhor. E eu e você hoje, o que está morto, o que está quebrado, o que precisa ser levantado, o que precisa ser reconstruído, a gente tem uma pessoa que a gente pode orar, a gente tem uma pessoa que a gente pode jejuar, pedir direcionamento. Foi assim que Neemias fez. E a Bíblia diz que ele encontrou adversidades. Ele encontrou pessoas que queriam parar a obra dele, que não apostaram nele, pessoas que não queriam que ele crescesse, mas ele tinha o Senhor ali para direcionar. Então, assim, tem o Senhor como a sua força, como seu consolador, como seu libertador, como seu direcionador, que você vai ver grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Uau! Quem quiser entrar em contato para conhecer os projetos sociais da Igreja Apostólica Nova Geração, quais são os meios, quais são os caminhos? Certo. Facebook, Igreja Apostólica Nova Geração. Instagram, né? Igreja Apostólica Nova Geração, oficial. Igreja Apostólica Nova Geração Oficial, né? Só procurar a Deixa eu já gente. conferir o Yang Instagram. Oficial. Yang Só- Oficial. Só Eu vou facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição, porque aí você consegue clicar, é o Yang Oficial, Igreja Apostólica Nova Geração, Yang Oficial é o Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, e aí você consegue fazer fazer a sua doação, acompanhar o projeto. A gente, hoje, no Brasil, a gente percebe que tem muitas igrejas grandes que elas têm uma estrutura astronômica. A gente está falando de igreja que tem capacidade de fazer projeto social para acabar com a fome em um bairro inteiro, porque realmente tem muito valor ali inserido, investido. Bom seria, né, se todas as igrejas tivessem essa visão, né? Já ajudaria o trabalho de todo mundo. E eu quero que a pessoa, André, me doe cobertor, roupa, feijão, farinha, frango. Eu quero isso. Cara, hoje eu vou. Cara, compra aí o. A gente, pra comprar sem cobertor, a gente rala. Custa R$ 1.200. Sem cobertores. Você entendeu? Então, assim, pra gente fazer uma comida boa, a gente rala. A vida dura. Ralando, 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 mas para ajudar pessoas. O propósito da Igreja Apostólica Nova Geração é sempre ajudar o próximo. E para você que está assistindo e quer nos ajudar, entre em contato conosco. No Facebook tá meu telefone lá, ó. Acho que é meu telefone ainda, né? Entra lá e fala com a gente que eu vou direcionar você para Cidinha. Você vai E a conhecer uma Cidinha vai- pessoa- Meus queridos, as considerações finais, vocês fiquem à vontade. Ô, André, eu quero agradecer, né, primeiro a sua vida, ser usado por Deus para estar aqui trazendo tantas pessoas para falar um pouco daquilo. Cada um fala um pouco daquilo que Deus tem feito Sim. nas nossas vidas. E o programa Yang, ele dá essa abertura. Ele dá essa abertura, porque assim, ainda é restrito, por mais que o mundo gospel foi aberto, ampliado, né? Mas para pastores falar do seu projeto, são poucos lugares. E um dos lugares que tem é o programa o seu programa. Eu quero Uhum. te parabenizar toda a sua equipe e todos aqueles que estiver te seguindo, que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. É aquilo que eu disse anterior, se der um copo de água a um homem de Deus, você vai receber de Deus. Não é a gratidão do homem de Deus, vai receber de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, você, sua família, seus filhos,
todos os seus projetos, todas as pessoas que trabalham com você, todas as pessoas que você tiver contato ali na África, que Deus possa te abençoar grandemente, possa patrocinar para que você chegue ali e seja canal de bênção para as vidas que terão contato com você. Todos que sentarem aqui com você, Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu apóstolo, apóstola. Agradecer a você, dizer que estou Minha muito tia feliz, muito honrada. O André era um parceirão meu, né, André? Eita, as Eita. marmitas, tem história. As moedas, que As André. moedas. As moedas, André. Comprar. Tia, você já pegou seu VR? História. A gente tem Né? história. Tem história, mas assim, eu fico muito feliz, Era um muito complô honrada. contra a minha pessoa. Eu vi o pastor Marcos Feliciano aqui, que eu sou muito fã, né? Sim. Falando que ele orou ao Senhor para estar aqui. E eu, quando eu recebi esse convite, falei, meu Deus do céu, eu não vou lá. Você mandou uma mensagem e eu não respondi. E depois você mandou de novo. Então, eu me sinto muito honrada, muito, muito honrada de estar aqui. Mais honrada ainda de saber o que Deus tem feito na sua vida e que está fazendo. Porque um dia houve uma promessa para você, só que você se colocou de pé, você abraçou o propósito que Deus tinha para a tua vida, não olhou o que as pessoas iam falar, não olhou o que as pessoas estavam achando, você seguiu frente. É isso que a gente tem que fazer. É seguir o alvo. É seguir o alvo. Você vai... Se a gente, como Neemias, se ele ficasse olhando para um lado, para o outro, ele não ia reconstruir os muros. E você, filho, seguiu esse alvo. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, primeiramente a Ele por tudo, de ver você aqui, de que ver que valeu a pena, sim, você passar aquele tempo com a gente, como você amadureceu, você construiu uma família, você, né, está construindo algo grande. Então, assim, agradecer a Deus pela sua vida, dizer que eu aposto por você, que todas as noites eu oro por você e agradecer por esse momento aqui maravilhoso, essa equipe, para o pessoal que trabalha com você, que Deus possa te honrar mais e mais, que Deus possa lhe levar para lugares mais altos, alto ainda, que você fala, cara, às vezes a gente pensa e fala assim, não, eu cheguei até o lugar que eu queria, não, mas Deus tem muito, muito mais. Então, assim, que Deus possa fortalecer a sua vida a cada dia e que um dia volte lá na Young, né? Tem que voltar. Para fazer uma mentoria para aqueles jovens, porque eles também lembram de você. Eles também lembram como você, o André, com o seu jeito, com essa, né? Tantas coisas que você criou quando tinha aquele grupo de jovens ali, mas que você venha dar uma mentoria para eles. São pessoas, tem muitas crianças ali, né? Tem muitas crianças ali que eu lembro que quando você conseguiu aqueles computadores lá e o sonho da gente de montar aquela escolinha, então ali existe ainda aquelas crianças sedentas de crescer, mas o mundo atravessa e o mundo tem mais facilidade para entregar o que não constrói, o que não leva para lugar nenhum, e elas são presas fácil para crescerem frustradas, marginalizadas. Então, que um dia você volte lá e falar assim, o André também esteve aqui, só que alguém profetizou na vida dele, né? Tinha uma família orando pela vida dele, ele creu naquilo, ele apostou naquilo e hoje você está aqui. E eu fico muito feliz por isso, eu te amo. E te amo, você sabe disso, né? A gente esquece. Eterna, amor eterno. É muita história. Eu que agradeço muito. Eu até deixo pedido, nós vamos deixar na descrição aqui todas as redes sociais, as informações da Igreja Apostólica Nova Geração. Então você vai acompanhar, você vai seguir. Acompanha o trabalho, né? Essa daqui é a primeira entrevista, então assim que eu retornar da África, a gente já retoma para fazer outra entrevista. Vocês têm que estar na internet, tem que estar podcast. E detalhe, foi o primeiro podcast da Apóstolo. É que eu fico sofrendo aqui, eu quero falar tia, mas eu tenho que falar Apóstolo. É o primeiro podcast dela, mas você saiu muito bem, né? Ah, você acha? Eu queria ser uma tia mesmo. Eu falo meu sobrinho. Ela tá sem dormir já faz dia, preocupada. E a preocupação... Não, eu lembro da internet que a gente fazia aqueles vídeos. E você lembra que fala, tia, bateu, não sei quando. Lembra quando a gente ficava... O seu era quanto? O seu era... eu era... As lives da igreja. E ela, isso mesmo. e ela preocupada com o que eu vou falar, se eu vou falar muito. Você vai esquecer de botar um sininho aqui pra você. Gente, esses são os apóstolos, apóstolo Givanildo, apóstola Carla.
eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para todos os membros lá da Igreja Apostólica Nova Geração, mandar um abraço para minha avó, com certeza vai assistir. É obreiro na igreja agora, viu? Tio Obreira. Cláudio, tia Kátia, né, Todo mundo tio lá. Kleber, que é uma família, assim, maravilhosa, e eu quero agradecer, e é isso aqui que vocês viram hoje, basicamente, acho que essa entrevista aqui, ela serve para nos trazer uma visão sobre o quanto a gente pode impactar a vida de pessoas, às vezes com ações simples. Sim. Às vezes a gente pensa que pô, eu preciso ter o recurso financeiro, eu Preciso ganhar preciso na Mega ter... Não, Sena, não. você pode parar, essa é a aula. Você pode parar em uma rodovia que tem alguém precisando, você pode ajudar. A caminho da igreja. Talvez pensa se você fosse para a igreja e deixasse ali uma deficiente, uma mulher que precisou de ajuda. Você ia dizer assim, eu tô aqui para te servir, e aí Deus ia olhar e falar, mas é a mulher que tá lá Lá até atrás. agora, esperando o Tá guincho. precisando de ajuda. Mas eu quero muito registrar os meus agradecimentos e é isso. Eu acho que a lição principal é essa, é sobre ajudar as pessoas e a importância de entender que para Deus não existe ambientes. Às vezes você o ambiente ao seu redor, ele vai te dizer que você não pode. A gente vive muito isso aqui em Alphaville e aqui muito se fala sobre a importância da ambiência, que basicamente você vai replicar ações das pessoas que sentam na sua mesa. Então você vai pensar como essas pessoas, vai agir como essas pessoas, porque o ambiente vai te moldar. Só que existe um paracleto aí, porque quando você fala de Deus, as coisas mudam, não importa o ambiente. Eu não nasci em Alphaville, eu não cresci em Alphaville, eu nem imaginava que eu viria pra cá, eu não disse, Deus, eu quero ir pra Alphaville. A minha origem está justamente no Itaim Paulista, num bairro simples, numa comunidade, e eu sou a prova de que Deus não busca pessoas apenas nos maiores lugares. Deus, ele busca as pessoas nos lugares mais improváveis. E toda pessoa que Deus resgata, que Deus busca num local improvável, essa pessoa, ela faz uma obra diferente, porque Deus precisa usar essa pessoa para mostrar para outras que não existe ambiente, não existe paradigmas, não existem limitações que impeçam o trabalhar de Deus. Então, eu não sei onde você mora, eu não sei onde você reside, como são as pessoas que sentam com você, mas o que eu posso te dizer é que se você acreditar no seu sonho, se você investir, se você não parar por nada, se você apostar, com certeza você vai viver grandes coisas. É o que eu costumo dizer, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Se você começar a repetir esses hábitos, mesmo que tá difícil, né? Mesmo que você tem que, como eu, tinha que colocar a mochila nas costas, pegar uma câmera e filmar um jogo de futebol e fazer foto de aniversário, mas não desistir de forma alguma. Não desistir é o que vai fazer você avançar. Lute dia após dia, acredite, invista e aí você vai descobrir o que acontece quando você não desiste. Esse foi o nosso Youngcast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. Vai na descrição, você vai ver aqui o Instagram da igreja, o Instagram dos apóstolos. Sigam bastante, acompanhem lá os conteúdos e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Não esqueça também de mandar uma mensagem, falar, poxa, eu interessei num projeto, eu quero fazer uma doação, eu quero participar de alguma forma, que isso aí vai ser importante. Eu vou ficando por aqui, mas eu sei que você não vai parar, porque quem assiste o Young uma vez quer assistir mais outras vezes. Então, para facilitar, a minha produção vai deixar aqui, ó, o próximo episódio, tá aqui do lado. Eu já estou com um novo convidado na mesa e um super episódio para você. Clica aqui que dentro de 3 segundos eu vou te receber com um sorriso no rosto e te entregar mais um episódio do Youngcast. Tô te esperando, só clicar. Uau!